Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Compra de um imóvel, passo a passo aqui para você fazer contrato, escritura e registro da escritura. Eu vou explicar para vocês a diferença entre todos esses documentos e o que seria uma análise na compra e venda, que a gente chama de due diligence. A due diligence nada mais é do que uma dupla verificação em toda a documentação, em toda a situação da documentação, aquelas certidões, né, que a gente pega de quem está vendendo para a gente, certidões da justiça, certidões de dívidas, protestos, etc., mas que não são só isso, né, a gente tem que analisar toda a idoneidade. Vamos começar pelo contrato de compra e venda, que geralmente é um compromisso de compra e venda, né? Quando a gente compra através de uma imobiliária, através de uma construtora, geralmente é esse contrato que vem, feito de inúmeras formas, né? Mas é um contrato particular. Muda às vezes um termo ou outro, mas ali tem todas as avanças, tudo que vai acontecer no momento posterior. E esse é um primeiro momento da compra e venda que a gente tem que tomar mais cuidado possível, porque toda essa análise inicial é ela que vai influenciar depois na escritura e no registro na matrícula. O contrato de compra e venda, geralmente ele é feito para que a gente possa dar um sinal de pagamento, para que a gente possa, né, assumir alguma obrigação. Às vezes tem algum imóvel que tem uma dívida, que tem algo que precisa ser feito por um dos vendedores, e então ali nesse contrato a gente coloca cláusulas específicas para garantia de todos, de quem está vendendo, de quem está comprando, e então tudo isso tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem elaborado. Não dá para pegar um contrato no Google, um contrato na internet e achar que está tudo certo, porque não está, né? Às vezes a gente faz um contrato que vai nos possibilitar depois, se o vendedor ele se nega, por exemplo, a passar a escritura, né, lá no cartório, a gente pode usar desse contrato para entrar com uma adjudicação compulsória, mas desde que eles tenham os requisitos, né? E esses requisitos não são simples, então tem que ter alguém que é especializado para elaborar esse contrato e fazer todas as cláusulas conforme a necessidade. O contrato muda, então não adianta eu pegar o contrato do João e fazer para o Vitor, porque senão as coisas não vão funcionar. Cada situação é uma situação. Às vezes se trata de um apartamento, às vezes o outro está comprando um imóvel rural, e então tudo isso vai mudar. Às vezes a gente tem um vendedor que tem uma dívida e ele vai ter a obrigação de quitar essa dívida antes, por exemplo, com o valor do sinal. Isso é plenamente possível, mas tem que ser feito de forma muito segura, porque imagina uma dívida de 80 mil reais, eu vou lá, dou 80 pau de sinal, e esse vendedor some, não paga essa dívida e depois não me passa a escritura ainda, né? Tudo bem que ainda tem um valor que eu tenho que pagar, mas olha o transtorno que eu vou ter, né, se essa pessoa ela sai com o dinheiro. Então tem que estar bem ligado nessa primeira etapa aí da compra e venda, que é o compromisso de compra e venda, o contrato de compra e venda, para que esse contrato não se torne apenas um contrato de gaveta, que é aí que vai dar problema. Muito bem, o próximo passo é a escritura, né? A escritura é um documento feito no tabelião de notas. Esse documento ele pode ser feito em qualquer cartório de tabelião de notas no Brasil. Então eu estou comprando um imóvel aqui em São Paulo. Eu posso passar essa escritura em Campinas, eu posso passar essa escritura em alguma cidade de Minas Gerais, eu posso passar, se eu quiser, lá no Acre. Mas o registro, que é o terceiro passo, eu tenho que fazer no cartório onde está o imóvel. Isso é muito importante, porque muita gente passa a escritura, assina lá bonitinho no cartório, fala que está tudo registrado, tudo bonitinho, mas às vezes o cartório passa assim, né? Olha, tem que levar no registro, o senhor vai querer fazer agora ou vai fazer depois? Ah, quanto que é? É X. Ah, vou deixar para fazer depois. Ah, tudo bem, até o final do ano é o mesmo preço. E geralmente é mesmo, né? Porque se segue uma tabela. Mas deixar para depois é esquecer. Aí outras prioridades vêm, já comprou o imóvel, já está tudo certo, já está lá dentro, está usufruindo e a gente vai deixando, fica anos sem registro. Para vocês terem ideia, assim, eu tive
clientes que tinham escritura de 1980, de 1990 e que foram registrar agora, né? Só que para registrar agora, 30 anos depois, 40 anos depois, a lei muda, muita coisa muda e os requisitos mudam. E então dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, vai dar um custo grande também, né? Porque as coisas vão aumentando de valor, não tem o que fazer. 40 anos depois, os valores sobem. E então não deixar a escritura para um momento posterior. Fez a escritura, assinou a escritura, registra. Leva ao cartório de registro de imóveis, dê prioridade para isso, porque só é dono quem registra. Então, lembrem desse jargão aí que é muito falado. A lei, o Código Civil diz isso, né? Tem um artigo ali que fala especificamente que você só passa a ser dono após o registro, né? E isso garante inúmeros direitos, né? Como, por exemplo, aí, né, se alguém está vendendo, por exemplo, está com uma dívida e está vendendo esse imóvel para que esse imóvel não seja penhorado. Enquanto não tiver nada na matrícula, tá tudo bem. Mas de repente você espera 2, 3 meses aí e a pessoa já entra com uma penhora lá, vai lá e penhora. Então quem chegou primeiro leva. Se você não registrou, você ficou para trás. E aí o outro credor que chegou lá, pediu a penhora desse imóvel, já está lá, já está registrado. E então por isso que não pode demorar para fazer o registro. Essa é uma das coisas, né, que pode acontecer, mas acho que é a mais relevante aí de todas elas, entre outros inúmeros problemas, né? As pessoas que venderam podem falecer, as pessoas que compraram podem falecer, e isso vai se transformando num transtorno tão grande que depois é inviável regularizar. Aí a pessoa vende sem regularizar, né? Tem muita gente ainda que passa a escritura, não registra, na hora de vender não quer registrar a escritura dela, né? Mas a gente tem um princípio no direito que é o princípio da continuidade registral e tem que ter todo esse histórico, né? Porque se eu vendi para uma pessoa, essa pessoa tem que registrar para vender para outra. Isso não existe. E como a gente pode, né, fazer a escritura em qualquer cartório, muita gente faz isso em fraude, né, para não registrar, para não gastar dinheiro com registro, e isso é ilegal. Não pode ser feito isso. Então, as fases da compra de um imóvel basicamente são essas, né? Isso se aplica tanto a um imóvel que você compra de particular ou através de um corretor de imóveis e também imóveis com a construtora, né? Aqueles imóveis na planta. Geralmente você tem um contrato, depois se passa a escritura. Às vezes não tem escritura porque é financiamento e o contrato do próprio banco ele já tem o valor da escritura, mas ele tem que ser registrado na matrícula. Então sempre vai ter esses 3 passos na compra e venda de um imóvel. E tudo isso muito bem analisado, muito bem visto ali, né? Assim, entendendo os riscos, a compra de um imóvel ela é tranquila. Agora, se pular uma dessas etapas ou se houver algum problema nessas etapas, aí a coisa complica, fica feia, vai perder dinheiro e às vezes vai perder o imóvel todo. Né? Estejam atentos a tudo isso para que não haja prejuízo e sim que a compra de um imóvel seja algo que vai levar você para frente, que vai fazer com que você cresça, né? E que esse patrimônio permaneça dentro da família. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.